Boa noite, irmãos. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita alegria que nós estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus. Mais um domingo abençoado. Deus permitiu que todos nós estivéssemos aqui para ouvir a palavra abençoada que o nosso pastor tem ministrado hoje, louvores, essa liturgia que será iniciada agora. E para até iniciar o culto de hoje, eu escolhi, peço para os irmãos usarem, escolhi um texto que está no livro Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 24 ao 29. Evangelho de João 20, nós vamos ler do versículo 24 ao 29. João, capítulo 20, 24 ao 29. Todos encontraram? João 20, 24, nos diz assim, irmãos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão ao lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu por quem viu? Bem-aventurados são os que não viram por creram. Amém. Irmãos, a gente vê aqui um texto bem conhecido da Bíblia, em que até mesmo um dos discípulos que andou com Jesus presenciou todos os milagres, todas as maravilhas que Jesus fez enquanto passou por essa terra. Mesmo assim era um homem incrédulo, mesmo assim um homem que quando Jesus quando houve a ressurreição de Jesus voltou ao encontro dos discípulos, ele só acreditou se visse realmente as marcas de Cristo. E Cristo disse: bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. E esse é o nosso caso, irmãos. Nós cremos pela fé, a fé que nós temos, né? Não porque Jesus ainda faz milagres, né? Jesus ainda faz maravilhas, mas nós não buscamos a Cristo, ou pelo menos não deveria ser esta a busca, né? Por sinais, por profecias, por coisas sobrenaturais, embora Jesus ainda nos faça. Mas Jesus nos faz não porque ele é como se fosse um gênio da lâmpada, né? Que está aqui só para atender os nossos desejos, mas por infinitos propósitos que ele fez quando passou pela terra, justamente para demonstrar que ele não era um ser humano comum, mas era realmente um filho de Deus, né? Muitas vezes o propósito era esse, né? Para o convencimento, despertar aquelas pessoas, né? Para se mostrar diferente de muitos falsos profetas que passaram pela terra. Enfim, a nossa fé, ela, como dizem Hebreus, só não engano, mas a fé é a certeza daquilo que se espera, né? É a prova daquilo que não se vê. Como que a fé, segundo a Bíblia, o que é a fé? Como que a fé é produzida em nós? Como eu disse, não é simplesmente quando nós temos um desejo atendido através do milagre, ou quando escutamos uma profecia ou algo sobrenatural, mas a fé, como está no livro de Romanos, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não tem segredo, nós cremos pelos testemunhos que estão na Bíblia, né? Pelas inúmeras passagens de relatos que contém na Bíblia, que nos dão a certeza de tudo que nós esperamos. Que nós esperamos a salvação em Cristo, né? Vamos dizer assim, um conserto de tudo aquilo que está errado no homem, né? Que é a libertação, de uma vez por todas, do pecado. E a fé só vem de uma maneira, é de ouvir. Nós ouvimos a Cristo, lendo a tua palavra, não de outra maneira. Então, por isso, nós temos que ter essa importância em mente. É simples e, ao mesmo tempo, devido à nossa condição, se torna complicado, mas é simples.
Nós devemos estar constantemente em contato com a palavra, lendo as escrituras. Muitas vezes nós temos textos repetidos, né? Às vezes tem pessoas que olham a Bíblia algumas vezes, que tem que continuar lendo. Porque à medida que nós somos alimentados espiritualmente pela palavra, a nossa fé é fortalecida. Se nós paramos de nos alimentar, é como um alimento físico, nós morremos. No caso da palavra, nós morremos espiritualmente. Então hoje, nós estamos aqui reunidos para cultuar aquele que é o ponto central da nossa fé, que é Jesus Cristo, que, como está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo para morrer, Deus o Filho unigênito para que as pessoas não pereçam, mas todos que eles creem sejam salvos. Então, nós estamos aqui para cultuar esse que foi pendurado no madeiro para que todos os nossos pecados fossem pagos com a morte dele. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, Senhor de nossas vidas, nosso Senhor, Criador de todas as coisas, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos em comunhão, como o Senhor disse ser necessário para cultuar o teu nome como é devido. Peço que o Senhor abençoe, Pai, que nós possamos fazer um culto à altura que o Senhor merece, à altura daquilo que é devido, que as nossas imperfeições, mas que nossos corações sejam sinceros nesse dia de hoje, que nós estejamos com a mente aberta, tranquilos, que nada que está lá fora interfira, que nós possamos ouvir a tua palavra verdadeiramente, Pai, possamos sentir a tua presença verdadeiramente, Pai. O Senhor limpa as nossas mentes, Pai. O Senhor nos deu um coração de carne pronto a obedecer-te, Pai, desejoso, na verdade, de obedecer-te, Pai. Que o Senhor abençoe também aqueles que irão conduzir o culto de hoje. Não façam na sua cabeça, com o seu próprio entendimento, mas conforme o Senhor deseja, conforme os teus propósitos. Essa é a minha oração, em teu santo nome. Amém, Senhor. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 13. Romanos capítulo 13, nós vamos ler o versículo 11 ao 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 até o 14. Romanos 13, versículo 11, nos fala o seguinte, irmãos. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha a satisfazer o desejo da carne. Irmãos, veja o conselho que Paulo, naquela época, me deu aos irmãos, para que despertassem, né? Porque o tempo está chegando, o tempo está próximo. Aí você pode dizer que não tem tanto tempo que Paulo falou isso, Jesus ainda não voltou, mas o tempo é enquanto você está aqui, enquanto você está vindo, não deixe pôr de novo, achando que você vai ter um aviso, e a gente sabe que a hora ninguém sabe. Ninguém sabe a hora, ela é como um ladrão à noite. E o tempo que nós temos agora, quando nós estamos aqui, quando nós temos entendimento, quando nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Eu falo sempre com muitos amigos meus, que às vezes eu vejo pessoas dentro de igrejas que eu falo que é mais incrédulo do que o ateu, porque o ateu é muito sincero, mas tem pessoas em igreja que ouvem a palavra e faz pouco caso. Eu falo assim, mas essas pessoas não cogitam. Se tiver a chance de 0,1% do que escrito aqui ser verdade, nós cremos, sabemos que tudo isso aqui é verdade. Deus comprovou todas as suas profecias, mas a pessoa que às vezes não crê ainda, será que ela não tem a chance de ser verdade? Porque muitas pessoas ouvem a palavra e continuam vivendo a mesma coisa, mas enfim, o coração do homem é duro, então nós temos que orar para que Deus realmente não endureça o nosso coração, ele não amoleça, porque nossos corações são duros. Então a hora é agora, a hora que nós temos para arrepender de nossos pecados. Nós ainda continuamos pecadores, mas temos que arrepender sinceramente do coração, porque Deus tem misericórdia de nós.
a gente nos perdoe de nossos pecados. Então, nesse momento agora, vamos ter como costume, no nosso momento de confissão, que é um momento que nós devemos fazer não só aqui na igreja, mas nós temos esse costume de fazer todos os domingos, pedir nossa equipe de louvor vem aqui à frente, e durante esse momento os irmãos vão poder estar aí em silêncio, orando para Deus, confessando aquilo que fizeram, aquilo que pensamos, que realmente sabemos que não condiz com aquilo que Deus deseja para nós, e pedir, sinceramente, a arrependimento dos nossos pecados. E os irmãos abaixam as cabeças, enquanto esse hino aí, orem nesse sentido. Obrigado, irmão. Amém, Senhor. Irmãos, no livro de Números, no capítulo 18, Números capítulo 18, versículo 21 até o 24, é escrito o seguinte: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda do encontro, e nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado sejam mortos.
Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações, e os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esse eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse: vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Amém, irmãos? Então, irmãos, esse texto foi um texto que a gente estudou quarta-feira, né, sobre dízimos. É um texto que fala desde o Antigo Testamento da importância do serviço na casa do Senhor, e das pessoas que conduzem os trabalhos na casa do Senhor, que era o caso dos levitas, que não receberam nenhuma herança de terras, nenhuma terra, como as demais tribos receberam, justamente para exercer exclusivamente esse importantíssimo serviço do sacerdócio. E não é diferente com nós. Hoje existem muitas pessoas que dedicam a sua vida, espaços que são dedicados, como esse espaço mais que agora estamos, a propagar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor. Esse espaço, né, não é Deus, eu sempre falo, precisa de dinheiro para pegar, mas somos nós, né, para que esse espaço continue de pé, as portas abertas, que nós temos uma oportunidade tão preciosa de estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Nesse momento agora, nós vamos ter um momento que os irmãos que desejarem podem vir aqui à frente, depositar aqui no nosso Paulo seus dízimos e ofertas, enquanto a nossa equipe de louvor canta mais um louvor que é nosso Deus. Gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 139. E antes de fazer essa leitura, eu queria pedir para o nosso irmão Vilmar, estava me esquecendo, faça uma oração pelos dízimos, agradecendo pelos dízimos de ofertas. Graças a Deus, por esse momento, mais uma vez. Obrigado por essa vez, pelos nossos primeiros, agradecemos nós sabemos que o Senhor obrigado. Continua com a minha bênção. Continua nos sustentando. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na mente para nós. Nós sabemos que nada somos sem ti. Somos gratos por essa oportunidade que o Senhor tem dado pelo nosso trabalho, pelo nosso pão, pela nossa casa, por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmão. Obrigado. Nós vamos ler o Salmo 139.
6, Salmo não fala o seguinte, o Salmo de Davi, escrito o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, tu conheces todos os meus caminhos, a palavra ainda nem chegou a minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda, tu me cercas por todos os lados, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Amém? Esse salmo é um salmo maravilhoso, realmente, um salmo de Davi, um salmo que externa toda a grandeza do nosso Deus, um Deus que não é limitado ao tempo, um Deus que não é limitado ao espaço, um Deus que sonda os nossos corações, conhece nós mesmos, mesmo mais do que nós nos conhecemos, um Deus que nos escolheu desde o ventre da nossa mente, um Deus que, como Davi fala aqui, o conhecimento de Deus é maravilhoso demais. Muitas vezes nós entendemos muitas coisas do conhecimento de Deus, porque Deus realmente é insondável. Nesse momento agora, nós vamos ter um momento, nós temos sempre também, de cantar louvores ao nosso Deus, um momento que vamos poder expressar através de cânticos, através da nossa voz, toda a nossa alegria de estarmos realmente nos caminhos do Senhor, que é algo maravilhoso, é algo difícil de expressar em palavras. E que Deus, irmãos, se coloque de pé nesse momento, inclusive a sua voz, e cante realmente, que nós estamos cantando o nosso Criador. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria. Vamos entregar o nosso louvor a Ele. Poderoso és o nós,
causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às obras que praticaste no início. Se não se arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Irmãos, que nós venhamos olhar nesse momento, o Senhor colocar de volta no nosso coração o primeiro amor. Que nós venhamos, sim, que nós venhamos rejeitar as más obras, que nós venhamos ficar revoltados com o pecado no mundo, mas que nós também venhamos amar de todo o coração. Que esse é o primeiro mandamento, é o mandamento mais importante, que nós venhamos amar o Senhor de todo o coração. E essa igreja de Éfeso, o que Jesus tinha para falar com eles era: tudo bem, vocês fazem tudo, vocês são contra o pecado, vocês são contra quem está errando. Mas onde está o primeiro amor? Vocês esqueceram do primeiro amor. Que o nosso coração venha lembrar disso, que o nosso coração venha lembrar do primeiro amor, daquele amor irresistível de pregar para qualquer lugar, pregar para qualquer pessoa. E não deixar uma pessoa sequer passar sem ouvir o amor de Cristo, sem ouvir o amor que nos segurou, que nos segura até hoje, amigo. Olhe no seu lugar, peça que o
passando a palavra para ele. Ele está orando aqui, que Deus possa abençoar a vida pessoal dele, mas também no dia de hoje, para que possa usar um instrumento, como porta-voz do Senhor, realmente, para que possa ouvir a voz do Senhor na hora dele. Deus, irmãos, que seus locais importam no nosso coração. Senhor Deus, Pai eterno, Pai santo, Deus misericordioso, cheio de graça, nosso Criador, Pai, nosso guia, nosso mestre, nosso tudo, Senhor, de nossas vidas. Mais uma vez me volto diante do Senhor em oração para fazer um pedido especial novamente que o Senhor use mais uma vez o nosso irmão, o nosso pastor Anderson, Pai. Aí que o Senhor decidiu essa missão tão maravilhosa, tão importante, né? Assim como foram as vidas que nós falamos aqui no início, né? Que é a missão de realmente cuidar do seu tempo, de guiar as tuas ovelhas, Pai, de chamar as suas ovelhas perdidas para junto do teu aprisco, Senhor Deus. Que o Senhor continue abençoando ele, guiando ele nessa missão que muitas vezes é difícil, nós sabemos que estamos a todo momento enfrentando uma guerra invisível, a guerra espiritual, que todos nós aqui estamos, possamos entender isso. E, Pai, que nós temos que crescer com a alegria verdadeira de sermos chamados pelo Senhor, que nos preencha, Pai. Que é uma alegria que hoje todo entendimento humano, uma alegria que preenche realmente, não uma alegria do mundo que logo se esvai, uma alegria da nossa, mas a alegria do Senhor. O Senhor possa preencher todos nós que estamos aqui hoje com essa alegria, Pai, de estarmos aqui com tua presença, que possamos sentir com tua presença nesse dia de hoje, que o Espírito Santo possa estar aqui presente, Senhor Deus, e que possamos sair daquela porta, não emocionados, mas sim tocados verdadeiramente pelo Senhor. Se formos emocionados por isso, mas isso não é o principal, Senhor Deus. Que nós sejamos realmente tocados em nossos corações pelo Senhor. E que o Senhor use o nosso pastor, então, para que isso seja feito através da palavra. Abençoe também a vida pessoal dele. Proteja ele dos ataques do inimigo, para que o inimigo não possa ofendê-lo. Que o Senhor seja esse escudo dele, Senhor Deus. O Senhor sabe daquilo que ele necessita. O Senhor sabe dos momentos difíceis. Enfim, o Senhor sabe mais do que ele. Então, o Senhor conceder aquilo que ele necessita conforme a tua vontade. Abençoe também a família dele. Abençoe ele todo com saúde, paz, que não falte um pão de paz. Que tudo isso nós possamos usufruir, nos deleitar, para a honra do teu santo nome. Esta é a minha oração. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um. Mais um dia do Senhor, um momento abençoado. Juntos sermos edificados por Ele. Juntos o adoraremos. Vamos chamar as crianças da frente, até 11 anos. Podem vir, vamos orar por vocês. Hoje é a tia Carol. Está lá. Carol e mais. Hoje, né? E mais aqueles que estiverem de cuidar dessas crianças, ensinando a palavra do Senhor, oremos. Meu Deus, que guarda-nos, ó Pai, não somente aqui nos meios, mas em seus lares, suas escolas, ó Deus, que tem sido ensinado em seus lares, que aprendam a desejar a obediência ao Senhor, aprendam a desejar a obediência aos pais, sejam, Pai, jovens, pré-adolescentes, jovens adultos, homens e mulheres tementes a Ti. Ó Deus, que a Tua palavra também esteja entrando no coração das que estarão com nós. É o que eu te peço, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se correr, dá tempo de chegar lá. Em João capítulo 17. João capítulo 17.
ler os versículos 14 e 15, irmãos. João 17, 14 e 15. João 17, vamos a ser a palavra de Cristo, versículos 14 e 15. Acompanhe comigo a leitura desses dois versículos, que nos diz assim, Deus. Novamente, João 17, versículos 14 e 15, que diz: eles têm dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Mais uma vez, eles têm dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Amém. Irmãos, quando nós ligamos a TV para vermos documentários, jornais, noticiários, a própria internet, os irmãos com certeza não só veem as coisas de interesse, né, que o algoritmo puxa o seu perfil, em um momento ou outro passará alguma notícia de algum acontecimento ao redor deste mundo. Em algum momento você verá, vai esbarrar, ao ligar a televisão, contato com as notícias a respeito de grupos extremistas do mundo afora. Um tempo atrás surgiu o chamado Islâmico, anos atrás, não sei como está a atividade, temos o Al-Qaeda, tem o Boko Haram ali no país da África, principalmente no Nigéria. E não somente em relação a esses grupos radicais, nessa área do chamado da religião islâmica, há também, irmãos, aqueles que em outras áreas, em outros momentos envolvidos em ideologias, filosofias, têm cometido coisas terríveis. Há um tempo atrás, vimos um crescimento chamado neonazismo, jovens ao redor do mundo seguindo os ideais de filosofia dele. E temos, irmãos, não só dele, mas de várias outras vertentes, propondo vários outros caminhos, arrebanhando mais e mais pessoas a seguirem preceitos que mataram muitas pessoas. Quando nós vemos, irmãos, tantas coisas acontecendo, tráfico de drogas, pedofilia, corrupção, desvio, escândalos, tanta violência, nós podemos pensar, esse mundo, será que terá um momento que ele vai descansar de tudo isso? Enquanto a volta de Cristo não se der, meu caro, já de início, já te digo, não. Já de início fica estabelecido, pelo menos a palavra do Senhor, que não haverá um momento sequer de paz. Se há paz aqui, não há paz do lado de lá. Quando vier paz do lado de lá, pode ter certeza que o período de guerra e perseguição do lado de cá já está na fila. Porque é a história do mundo. É assim que as coisas vêm acontecendo ao longo de tanto tempo. E quando nós pensamos nisso, nós podemos ficar em interrogação: como nós podemos viver? Como que podemos viver em um mundo assim? Como nós podemos fazer planos a respeito do futuro e pensarmos no mundo da forma como está? Não é possível dormirmos tranquilamente em um mundo que acontece todas essas coisas. Como é possível sabendo que é um número cada vez maior de pessoas que se reúnem para planejar, praticarem o mal. E não pense que essas coisas estão longe de nós. Há outras formas que estão perto de nós, tão danosas quanto. E como eu disse, essas coisas não vão melhorar. E ao percebermos, irmãos, essas coisas, falando de Jesus, lemos as palavras de Jesus, onde Jesus fica em tudo isso? Ele não é o Salvador, não nos é apresentada a palavra como sendo o nosso Salvador.
ficar livres de tudo isso, ilesos, a passar sem um arranhão e usar o seu poder para ser o Salvador, nos livrar disso. Onde Jesus está em tudo isso? Qual a posição de Jesus? O que ele fez? O que ele deixou para nós para pudéssemos lidar com isso? Se ele é nosso Salvador, porque ele não nos tira de meio a todas essas coisas das quais eu citei de maneira tão sucinta, tão rápida. Por que não nos livra disso? Afinal de contas, os super-heróis dos filmes, eles vão lá, resgatam as pessoas em perigo e as colocam no local seguro, não é isso? Ilesas, no local protegido, longe de todo o perigo. E quando o perigo vem sobre eles, ele os protege. Por que Jesus, sendo nosso Salvador, não tem feito isso? Será, irmãos, que Jesus não fez nada? Será que ele realmente não fez nada, sendo nosso Salvador? Veremos que sim. Mas veremos, irmãos, que Cristo, o papel que ele veio exercer, não veio simplesmente para ser aquele que nos salvará das aflições desse mundo. Muito mais do que isso. E é importantíssimo entendermos o papel dele em nos salvar de que a sua ação em nossas vidas, para que não tenhamos um entendimento errado sobre Cristo e sua obra, e tenhamos um vínculo distorcido com ele, aguardando coisas que ele não fará. E muito pelo contrário, como leremos em sua palavra, coisas que ele está fazendo, muitas vezes vão na contramão daquilo que nós esperamos. O texto nos diz, irmãos, que aqui em João 17, versículo 14, eles têm dado a tua palavra. Esse texto que está inserido no capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. É a oração na qual ele encerra, é a palavra na qual ele encerra os capítulos 14, 15, 16 e 17, que são discursos de Cristo falando sobre a sua missão, sobre a missão do Pai, a missão do Espírito. E no capítulo 17, ele, como nosso sacerdote, o nosso único mediador entre nós e Deus, fará algo que somente ele pode fazer. E nessa oração, irmãos, no capítulo 17, em que ele vai encerrar suas falas, porque no capítulo 18 ele já vai para o Getsemane. Ali ele vai chorar as lágrimas de sangue, ali no momento da sua traição. Capítulo 19 ele já caminha para a crucificação, a sua morte e também a ressurreição. Esse capítulo 17, irmãos, ele é importantíssimo para entendermos a respeito da obra de Cristo. Esse capítulo 17, irmãos, ele tem informações que, como se fossem cortinas que são abertas a respeito de coisas que estão na eternidade, coisas que a Trindade decidiu na eternidade. Jesus fala aqui nesse capítulo tão grandioso, versículo 8 e alguns outros que deixam claro o que Deus planejou estabelecer na eternidade. E nesse capítulo nós vemos muitas coisas, vemos a intercessão de Cristo ao nosso respeito. Não é você que lida diretamente com Deus, sem a mediação de Cristo, é Ele como intercessor perfeito que se coloca entre você e Deus. Vemos a ação da santificação da palavra, João 17, 17. Santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vemos a unidade do corpo de Cristo, que é a sua igreja, estabelecida no versículo 21 ao 23. Tudo isso, o papel de Cristo e sua obra, aqui neste grandioso capítulo. Mas, irmãos, Jesus também vai falar da nossa vida, desde que Ele resgatou as trevas neste mundo. Vemos aqui no versículo 14: eles têm dado a tua palavra. Cristo, irmãos, é o Logos de Deus, a palavra de Deus. É o responsável por ser aquele que seria, desde o Antigo Testamento, que seria o responsável, aquele que concederia a palavra do Senhor ao seu povo, para que tivéssemos essa palavra aqui em nossas mãos. Eles têm dado a tua palavra. Ele é o que é responsável por ser transmissor daquilo que Deus estabeleceu na eternidade
que temos agora em nossas mãos, Ele tem nos dado, eles têm dado a tua palavra. Esse texto, irmãos, é uma oração de Cristo para com o Pai. E nesse versículo nós vemos Ele dizendo claramente que uma das responsabilidades dadas a Cristo é ser o transmissor da palavra de Deus aos seus, aqueles que são confiados a Ele. Como ele diz nesse capítulo, aqueles que me deste e nos guardem. E esse aqui, Cristo é responsável por guardar, ele também tem a responsabilidade de conceder a palavra de Deus a eles, transmitir, de dar a palavra de Deus a eles. Nós conhecemos, irmãos, o que essas palavras podem conceder aos seus receptores em um mundo tão deformado como esse que nós falamos no início da mensagem. Palavras. O que a palavra de Deus pode realizar na vida de pessoas que estão inseridas em um mundo caído, deformado pelo pecado? O que essa palavra, palavras ditas há mais de 2000 anos, palavras ditas há milênios atrás, o que isso pode conseguir nas nossas vidas? É pela palavra que se dá a transformação das nossas vidas. Ele vai dizer no versículo à frente, versículo 20: não rogo somente por estes, mas por aqueles que creem em mim por intermédio da sua palavra. Tiago 1,18 vai deixar claro que nós somos gerados pela palavra de Deus. Também nos é dito em 1 Pedro 21 que pela palavra nós somos regenerados. E tantos outros versículos nós mostrando que essa palavra, que a palavra de Deus, não é neutra. Não são apenas palavras vazias, jogadas ao ar, as palavras que pelo poder do Espírito adentram corações pecaminosos e os transformam. Essa palavra que Cristo está dizendo, eu lhes tenho dado a tua palavra. Percebam a perfeita harmonia entre Cristo e o Pai. Cristo realmente é aquele transmissor daquilo que ele recebeu do Pai, está entregando que esse transmissor da palavra de Deus estabeleceu a eternidade, e nós somos o alvo dessas palavras que transformam as nossas vidas. Transforma, irmão, você que veio das trevas para viver uma nova vida. Transforma os nossos corações, meu caro irmão, muito mais tirar de problemas, nos livrar de situações adversas, faz com que eu e você tínhamos antes prazer no pecado, agora temos não prazer no pecado, lutamos contra ele, temos desejo de nos aproximar do Senhor. Sem essa palavra dada por Cristo, não haveria essa mudança, porque é essa mudança que provoca uma grande transformação na vida dos que são alvo dessa palavra, a tal ponto uma mudança na vida destes que leva o mundo a odiá-los. O texto continua dizendo, versículo 14: eu lhes tenho dado a tua palavra. E o que acontece depois? A sequência? O que nos é dito? Diz como consequência dessa ação da palavra na vida dos seres, o mundo os abraçou. O mundo os recebeu, recebendo aquilo que esses portadores da palavra têm em suas vidas. Sermos os receptores da palavra, terá um efeito colateral. Terá um efeito colateral, que é sermos transformados a tal ponto que nos leva a sermos esgotados em relação ao padrão do mundo. Não é algo neutro, não é algo inerte, é algo que acontece na vida, irmãos, a tal ponto que nos coloca numa direção contrária ao mundo, que os leva a nos odiar. Não nós a eles, mas diz o texto que por causa disso, o mundo os odiou. Ação do Senhor em nossas vidas, ação do Senhor em sua vida, há de te colocar, de te deslocar a condição de que o mundo irá te odiar. Se você for alvo da ação da palavra do Senhor,
os danos, os prejuízos, pelo fato de você ter sido alcançado do Senhor e a ação transformadora dele, o que você será. O aplicar de Deus, o aplicar da palavra de Deus em nossos corações, há de fazer com que em algum momento nós viremos alvo do mundo. Há diversos países, irmãos, hoje, locais onde pastores precisam subir seus sermões a alguma banca examinadora para avaliar o que está sendo dito, para que, se o que for dito não estiver dentro dos moldes que eles definiram, eles não podem expressá-los, mesmo sendo bíblicos, anunciando apenas lendo versículos. Não, você não pode falar isso. Eles têm dado a tua palavra. Haverá uma consequência. Por causa disso, o mundo os odiou. Sabe, meu irmão, ser transformado por Deus irá te posicionar em relação à condição deste mundo. Ser transformado pela palavra do Senhor te levará a se reposicionar, mas a tal ponto que não é apenas constrangimento, a palavra usada é odiar pelo mundo. E eles nos odiarão. Não nós a eles, mas eles nos odiarão. Significa, meu irmão, que aqueles que querem ficar de bem com o mundo deveriam escolher outra religião, não o cristianismo. O cristianismo, sem dúvida, é a religião mais perseguida do mundo. Missionários aos milhares, crentes aos milhares, são mortos diariamente. O cristianismo, irmão, seria a pior escolha daqueles que não querem ser perseguidos. Aqueles que servem a Jesus não deveriam pensar que não serão perseguidos, porque faz parte do pacote. Jesus disse em Mateus capítulo 5, Sermão do Monte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram os profetas que viveram antes de vós. Faz parte da identidade do povo de Deus ser hostilizado pelo fato de não se adequarem mais à correnteza deste mundo. Eles têm dado a tua palavra e o mundo os odiou por causa disso. Mas por que ele nos odiou, irmãos? Por causa da transformação de vida. Quando Jesus continua, eles têm dado a tua palavra e o mundo os odiou. Por qual razão? Porque eles não são do mundo, como também eu sou. Eles não são mais do mundo. Nós que foram alvos da palavra do Senhor, aqueles que já se apresentaram a sua vida ligada a Jesus, Cristo crucificado, devem saber que o mundo os odiará pelo fato de terem sido tirados desse mundo. Estão aqui, mas não vivem mais como nós, padrões aqui. Na semana passada, ouvimos sobre o que eles Efésios 5, mostrando a santidade de nós, a santidade fora dos convívios com os crentes, e a importância de sermos aqueles que reprovam as obras das trevas. Quando a luz se posiciona, as trevas ficam manifestas e reprovadas. O texto deixa claro, irmãos, que a ação do Senhor em sua vida te colocará em evidência. Não há como isso não acontecer. Eles têm dado a palavra. O mundo os odiou porque eles não são desse mundo mais, como eu também não sou. Jesus está dizendo que a nossa identidade está ligada à identidade dele. O que fizeram a ele, nós também nos trabalhamos. A ação do Senhor em nossas vidas, irmãos, mudará nossas vidas de tal forma que trará sobre nós, em muitos momentos, o ódio daqueles que são contra a palavra do Senhor. Todos nós fomos transformados para ser semelhantes a Cristo. E a nossa identidade agora está ligada a Ele. E temos agora a condição de que, se Ele foi perseguido como os profetas antes de Cristo vir,
falaremos disso. O mundo nos odiará, por ser aqueles que querem viver a sua vontade do Senhor. E Jesus continua as suas palavras no versículo 15, dizendo: não peço que os tires do mundo. Olha que compreensão, né? Não são do mundo. A lógica é vamos tirá-los daqui, preservá-los, né? Para que eles possam então viver uma condição perfeita, alinhados com aquilo que agora, com qual eles são. Jesus disse: eles não são do mundo, mas também não os tiram do mundo. Eles não pertencem mais aqui, as raízes deles já estão plantadas em outro local, em outra realidade, mas não os tires daqui. Jesus não está querendo, o Pai está querendo, e Jesus ora alinhado com isso, que permaneçamos neste mundo, mas seguindo os valores de onde agora nós estamos, que é o reino dos céus. Estamos aqui, mas não somos mais aqui. Nossos valores são os valores celestiais. A vontade de Cristo em nossas vidas é que vivamos neste mundo, em todas as áreas que estivermos inseridos, com os padrões dos céus. Porque Ele vai deixar claro: não os tires do mundo, não os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Da vontade pecaminosa, da correnteza que caminha se encontrar a vontade do Senhor. Quão importante, meu caro irmão, que você entenda que o local do crente é em todas as áreas do conhecimento, de trabalho, de tudo, mas sem a contaminação do mal. Como a Bíblia nos fornece inúmeros exemplos de homens e mulheres que estiveram inseridos nos maiores impérios do passado, Babilônia, Egito, e tantos outros ali como Esther estava, ali como o rei, o rei Xerxes. Homens e mulheres inseridos no mundo, nas esferas de poder, mas sem se contaminar com este mundo. A Bíblia é abundante em trazer esses inúmeros exemplos. Isso, irmãos, permanece hoje, faz parte da vontade de Deus. Não os tire daqui, mas os mantém aqui incontaminados pelo mal. O importante é você viver a sua vida alinhada com isso. Poder entender que é preciso que haja pessoas, crentes, em diversas áreas da economia, política, conhecimento, tecnologias, mas com os valores dos céus, sendo luz em meio às trevas, para que ali, ao refletir os padrões celestiais, irmão, você seja um farol, não tirado daqui, intencionalmente, não porque Deus esqueceu, mas faz parte do plano do Senhor, permaneça. Vocês não são daqui, mas vocês permanecerão aqui, mas incontaminados, irmão. Mas sem nos esquecermos, irmãos, que haverá hostilidades contra o exercício da nossa fé. Como é importante que você nos comportamos com isso que faz parte da obra de Cristo. A nossa vida seja alinhada com isso, não em oposição, ou assim apenas oposição passiva. Quando der, eu me posiciono. Quando for conveniente, eu falo uma coisa aqui para mim. Essa agenda não está nas suas mãos, meu caro. Você acha que você pode estar no vácuo dos outros, né? O outro na sua frente, você fica ali só na sombra e se protegendo. Podemos ficar no nosso camarote, porque em algum momento o viver cristão irá te expor. O viver a vontade de Cristo vai deixar você em evidência. Você não se contaminar com aquilo que as pessoas querem que você se contamine, já é um posicionamento. Você não tem como escapar disso. Se você está esperando, meu caro, não ter prejuízos, não correr riscos, não passar sofrimentos por estar seguindo Jesus, repense isso. Os seus terão. Andando com pessoas que creem em Jesus, Jesus deixou claro que essas coisas nos acompanharão.
Você não quer ter prejuízo, no caso, correr riscos, constrangimentos, está andando com as pessoas erradas. Está no lugar errado. Você corre esse risco. A perseguição que veio contra Estevão, em Atos final do 7, início do 8, não ficou só em Estevão. Se estendeu para todos aqueles que seguiam Jesus. Estevão morreu apedrejado pelo fato de ter declarado a fé unicamente em Jesus. As pessoas diziam: esse homem tem que morrer, tem que matá-lo ali. E naquele mesmo dia se iniciou uma perseguição contra todos aqueles que serviam ao mesmo Cristo que Estevão. Eles sabiam onde eles moravam. Eles sabiam em quem eles tinham que ir atrás. O texto diz que naquele dia se instaurou uma perseguição em vários dispersos, por várias cidades, criando igrejas em vários outros locais. Eles sabiam quem buscar, quem queria as mesmas coisas que Estevão. Eles sabiam claramente por que essas pessoas viviam a vida deles seguindo Jesus, seus ensinamentos. Não era uma investigação minuciosa, confusa, era bem nítido quem nós iríamos caçar depois de matar Estevão. Fulano, arrotal, tem ciclano, tem dois ali, eles saíram caçando essas pessoas. No momento, meu caro irmão, meu caro que está aqui nessa noite, ser visto na companhia minha, pode fazer constrangimento. Pastor da sua igreja, fulano, postou um negócio aí. Pastor, você anda lá, postou um negócio na internet, um versículo bíblico, comentário lá. Você pensa igual eu? Ele postou um negócio lá, você pensa igual eu? Você crê igual ele? Igual qualquer um. Isso é a palavra. Romanos 8, 36 e 37 diz que fomos considerados como ovelhas para o matador, por amor. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Ovelhas que estão como matador, ovelhas que caminham como matador, para o matador por amor de Cristo, não podem esperar não serem arranhados. Você virá Cristo no carro, é onde você pode ser morto. Você virá Cristo, é o dia de levar a morte, como irmãos nossos. Hoje, em do mundo, caminharam para a morte. Pelo fato de estarem reunidos em um local, de maneira pacífica, e abrirem esse livro, a palavra que nos foi dada. Morrerão. Em algum momento pode instaurar sobre as nossas vidas algo que trará a minha morte, a sua prisão, porque assim confessa que viver antes de vós. Jesus continua dizendo, versículo 15: não pense nos filhos do mundo, e sim pelos filhos do mundo. Há uma estação que resume bem isso. O local de um barco, de um navio, é no mar. Nós sentimos que ele esteja no mar. O local de um navio é na água do mar. Mas a área do navio, se a água do mar entrar nele. O local dos crentes alinhado com a palavra do Senhor é inserido em diversas áreas desse mundo. Mas a área da igreja, se os valores do mundo entrarem as nossas vidas. Ai de nós, se o mal do mundo não mudar as nossas vidas. O lugar do crente é no mundo, mas incontaminado no mal que é o mundo. Mas ai dos crentes que normalizarem os padrões do mundo em suas vidas. Da mesma forma que você foi resgatado através da vida de alguém que pregou o Evangelho, que não se omitiu, você que foi impactado pelo testemunho de alguém, pela santidade de alguém. Há sempre pessoas que se convertem, ouvindo a pregação, mas aquela pessoa é diferente. E aquilo te impacta, e você é um dos instrumentos de Deus para levar a sua conversão. Ou seja, irmãos, o modo de vida dele, a reposicionamento de Deus na vida dele te despertou.
você, um representante de Cristo nesse mundo, para que aqueles que ainda serão alcançados, sejam alcançados. Para que aqueles que ainda, irmãos, estão nas trevas, sejam alcançados como eu e você fomos. E até quando, pastor, nós devemos fazer isso? Jesus não deixa prazo aqui em suas palavras, mas fica claro que será até o fim. Não é prazo de validade, não foi um contrato, olha, vocês vão agir dessa forma até tal momento, depois vocês podem viver como quiserem. Não, irmãos, é até o fim, porque fomos transformados. Não há retrocesso. Nós caminhamos sem olhar para trás, rumo ao lugar onde as nossas raízes já estão plantadas. Infelizmente, no caro, o mundo não melhorará só na volta de Cristo. Poderá se transformar todas essas coisas. Pastor, o que Jesus fez como Salvador, Ele morreu por nós, pagou os nossos pecados, nos deu a palavra. E usar a palavra fomos transformados, de tal forma que aqueles que antes tinham prazer na nossa companhia, agora criam hostilidades contra nós. A ação do Senhor em nossas vidas jamais será neutra, meu irmão. Não pode ser neutra. E tanto não é que o mundo passa a odiar aqueles que servem a Jesus. Ok, então que Jesus nos tire então desse sofrimento, dessas angústias que nós queremos viver. Não. Permaneçam aqui com os valores dados pela palavra. E dessa forma nos manterá salvos do mal deste mundo. Se Jesus ainda não voltou, cara, a nossa missão ainda não encerrou. Se Jesus ainda não voltou, Ele ainda tem pessoas para resgatar, como resgatou você. Se Jesus ainda não voltou, a palavra de Deus precisa ser dada, levada a outros que irão crer no mesmo Cristo que você crê. E quão importante é, meu caro irmão, que você caminhe alinhado com isso, seja comprometido com isso, que a sua vida reflita alguém que o mundo há de perseguir. Não por fazer coisas erradas, mas justamente por ser aqueles que vivem dentro da palavra do Senhor. Pastor, deixa eu pensar mais. Pastor, deixa eu avaliar esse custo. Pastor, deixa eu ver se colocar na minha balança todas essas coisas que aí podem, em um momento ou outro, vir sobre a minha vida. Será que alguém pode me procurar pelo fato de eu ter sido visto como crente dentro da Bíblia? Jesus nos deixa claro. Aqueles que viverem por amor de mim, eles são bem-aventurados quando perseguidos por comunidades. Sofrerão injúrias e injustiças e mexerão a vosso respeito, por você viver os valores do reino. Mas a palavra nos diz, resultado, que grande é o vosso galardão nos céus, não aqui. Grande é o vosso galardão nos céus, pois assim fizeram os profetas que viveram antes. Não haverá como escapar disso. Não haverá como escapar disso. Viver a vontade do Senhor trará ódio no mundo sobre nós. Mas foi assim que eles viveram desde nós. Será assim até a volta de Cristo. Mas que fomos transformados. Você não deve achar que algo errado está acontecendo, pelo contrário, bem-aventurado você é. Tanto que os apóstolos, encerrando a mensagem, os apóstolos no início de Atos, onde eles foram libertos da prisão, o texto diz que eles regozijavam, se olhavam para o outro com alegria, porque se consideravam dignos de serem perseguidos por causa do nome. Foram considerados dignos, as pessoas sabiam que você é seguidor de Jesus. Vamos lembrar da negação de Pedro, em que ele negou Jesus 3 vezes, pelo fato de ter andado com Jesus. Primeira vez, você é um deles, não conhece tal homem. Segunda vez,
Você é um deles. A terceira vez ele me chama a atenção. Você fala como um deles. Não vamos com Deus. Você fala como um deles. Que a sua forma de viver não deixe dúvidas sobre a sua ligação com Jesus. O seu modo de vida, as pessoas sabem identificar aqui moram os servos. Da mesma forma que Estevão, ao ser morto, ele sabia onde caçar os crentes. Não tinha que fazer uma investigação, ele sabia onde eles estavam. Assim também nas nossas vidas, irmãos. Que o mundo enxergue claramente, de maneira bem definida, o fato de que você foi alvo da palavra do Senhor, de que você não transformou. Deus não te tirou desse mundo, Ele quer você que ainda passe livre da contaminação do mundo, vivendo e pregando o Evangelho do Senhor. Vamos orar nesse momento, vamos dobrar nossas cabeças, inclinar nossas cabeças em adoração, reverência e temor ao nosso Deus, que nos salvou, mas não nos tirou desse mundo, nos manteve aqui para continuarmos a ser instrumentos na vida de muitos outros. Bendito Senhor para as nossas vidas, graças a Ti, Pai, por esse momento da Tua palavra, por esse culto a Deus, as canções, as orações a Deus, tudo ocorrido em função da Tua glória. Abençoa, Deus, cada coisa que está, que nós possamos refletir, Deus, a nossa verdade. Aqueles que já foram cansados pela Tua palavra, Deus, que sejam comprometidos com essa verdade. Aqueles que, Deus, tenham ouvido essa mensagem, Deus, e não se vejam, ó Pai, encaixados nisso, se arrependam dos seus pecados, creem que os usam. Ó Pai, que vivamos de tal forma que as pessoas não tenham dúvidas aqui em nossos vídeos. As pessoas não tenham dúvida em nos ligar à pessoa de Jesus. Que, ó Pai, as pessoas, se tiverem que perseguir, elas não tenham, Pai, incertezas se nós somos realmente servos do Senhor. E que assim fizeram as ofertas. Abençoe cada um aqui, Pai, do menor ao maior, e que juntos possamos refletir a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Estarei orando, caminhando para o final deste culto, pedindo ao Senhor que abençoe sua vida, sua semana, e que nisso que você acha viver essa semana, você seja luz em meio às trevas, inserido onde você for, mas livre, vive a contaminação do mal. Oremos. Senhor Deus, graças a Deus por este culto, Pai, e que caminhamos para finalizar em Teu santo nome. Abençoe cada coração, que possamos meditar nessa mensagem. Que o Senhor nos concedeu essa noite, ó Pai, o que foi dito e lido ao longo deste culto. Que vivamos essa semana, temos aprendido, sejamos praticantes, ó Pai, do que recebemos do Senhor. Ó Pai, abençoe aqueles decisões importantes, não se estribem em seu próprio conhecimento, mas submetam, Deus, à Tua poderosa mão. Conselhos, busca, Pai, orar e buscar a tua vontade. Abençoe os enfermos, abençoe os enlutados, conceda a Deus renovo e consolo. Ó Deus, conceda a nós a graça de podermos, ó Pai, sermos luz em meio às trevas. Precisamos da bênção e a graça e a paz de nosso Deus Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as terras consolações do Espírito de Deus. Seja com todo o povo do Senhor reunido aqui, com todo o povo do Senhor sobre essa terra, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar amém? E depois Amém, pode se sentar.
Vamos conhecer os visitantes que estão conosco. Hoje temos o Mauricélio. É isso mesmo? Mauricélio, né? Primeira vez que está aqui conosco. Seja bem-vindo. Mora amigo Rafael. Bênção. Deus abençoe a sua vida, Mauricélio. Seja bem-vindo. Sinta-se à vontade em nosso meio. Então, amados visitantes, há aniversariantes essa semana? Também não? Ok. Avisos, irmãos. A quinta-feira, no nosso estudo bíblico, estamos estudando sobre dízimos e ofertas. Venha para que possamos aprender a palavra do Senhor. Antes do estudo bíblico, na primeira meia hora, temos a reunião de oração, que é a primeira meia hora, 7 às 7. Domingo pela manhã, a escola bíblica dominical, traga suas crianças, essa meninada que estava aqui hoje aqui, ó, e bem se eles estivessem aqui também hoje, aprendendo mais a palavra do Senhor. E à noite, será a Santa Ceia. E ao longo do mês de maio, teremos mensagens voltadas à questão da família. Ok? Maio, mês de família, as mensagens serão voltadas à questão familiar. Vemos que a palavra de Deus diz sobre isso. Reservemos também a data de 16, que é sábado, 16 de maio, culto de ação de graça na casa de Thalita, lá em Martim Campos, né? Aqueles que têm carro, foi e fala para a gente organizar aí o maior número de pessoas possível, vai estarmos lá. E também vamos começar planejando o de casais. Então, aqueles que quiserem participar do planejamento, procurem, como ano passado. Aqueles que quiserem participar das reuniões, planejar como vai fazer, por favor, procurem, para a gente ver o momento de marcar a data do planejamento, tudo certinho, no encontro de casais. Irmãos, Deus abençoe a todos. Eu vou para a porta para te cumprimentar. Você vai em paz.